Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Hoje vamos tratar de um assunto realmente relevante para o contexto messiânico. Nós vamos falar sobre o Pessach, ou seja, a festa da Páscoa. A Páscoa talvez seja a festa mais conhecida das citadas na Bíblia, seja tanto por parte dos judeus como por parte dos cristãos. Mas nem por isso ela é a melhor compreendida. A proposta deste estudo é trazer um pouco mais de entendimento sobre este assunto. Bem, assim foi estabelecido para o povo de Israel. Números 9, versos 2 ao 4, que diz: os israelitas devem celebrar o Pessach na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado ao pôr do sol do dia 14 deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem o Pessach. Então o primeiro mês que foi estabelecido pelo Eterno, o mês de Nissan, e também conhecido, mas o que está registrado realmente na Torá, é o mês de Aviv. Bem, tudo começou quando o Eterno chamou um caldeu chamado Avram, que morava numa cidade chamada Ur, na foz do rio Eufrates, para ser então o iniciador de uma nação que seria então chamada de povo de Israel. Avram foi o patriarca de um povo que habitou os altos da região chamada Canaã, onde gerou seu filho Yitzhak, que gerou Yaakov e que gerou mais 12 filhos. Abraham, como passou a ser chamado, ele recebeu a promessa de ser o pai de uma nação, mas ele não habitava uma cidade ou território próprio. Era um nômade que peregrinava entre muitos povos. Quando Avram, aos 99 anos, recebeu a promessa de ter um filho e ser o pai de uma nação, também teve seu nome mudado para Avraham. E quando ele recebeu então o filho, gerado em sua mulher aos 100 anos de idade, viu o grande milagre que comprovou que toda promessa feita pelo Eterno se cumpre. Mas ele foi duramente provado quando seu filho, que já era então mais crescido, foi exigido, então esse filho foi exigido como oferta de holocausto para o Eterno. Avraham foi provado como um servo obediente, quando obedecendo à ordem divina de sacrificá-lo, então ele estava realmente disposto a isto, ele foi impedido de matá-lo, pois quando ele disse a Yitzhak, Deus proverá para si mesmo o cordeiro para a oferta queimada, meu filho, quando ele disse isso no momento em que ele já preparando todo o ambiente, o altar, a lenha, e o seu filho viu, está faltando o cordeiro, está faltando o animal. Então o Eterno, já tocando o coração dele e confiando, ele disse, o Eterno vai prover para si o cordeiro. E lá no fundo ele estava numa luta terrível. Ele ia ter que matar o seu próprio filho, mas se o Eterno mandou, ele está disposto. Então, houve realmente uma interferência. No momento em que ele ia desferir o golpe fatal para matá-lo, ele encontrou um carneiro enroscado pelo chifre em um arbusto que morreu no lugar do menino. Por quê? Na hora que ele ia desferir, um anjo mandou ele parar e ele viu um carneiro ali, não deixou de oferecer o seu sacrifício de holocausto ao seu Deus. Bem, nós encontramos aqui já uma indicação
da forma como o Eterno planejou a nossa redenção através de Yeshua. Assim disse o anjo Avraham. Pela segunda vez o anjo de Adonai, vamos ver aqui, está escrito em Gênesis 22, versos 15 e 18. Pela segunda vez o anjo de Adonai chamou do céu a Avraham e disse: Juro por mim mesmo, declara Adonai, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Confirmando o que foi dito anteriormente no capítulo 12 de Gênesis, quando pela primeira vez o Eterno falou com Avrão. Então agora, a grande bênção que foi prometida a todos os povos será a vinda do Messias diretamente da sua descendência. A despeito da promessa feita pelo Eterno ao patriarca, isto não significa que todos os seus descendentes iriam pautar por confiar nessa promessa. E quando chegamos aos descendentes de Jacó, então Jacó, dos seus 12 filhos, apenas Yosef, então José, vivia a confiança no Deus que falou ao seu ancestral Avraham. Os demais não viviam de uma forma exatamente exemplar. Humanamente falando, a tendência de continuar um clã unido após a morte do seu patriarca parecia pouco provável, pois na vastidão dos territórios da terra, provavelmente cada um seguiria o seu caminho e não se cumpriria o pacto reiterado pelo Eterno a Jacó. O nosso Criador é extremamente sábio e arquitetou um plano infalível para que todos eles permanecessem juntos. Usando a vida de Yosef, ele fez com que toda a família de Jacó se deslocasse de Canaã e fosse para o Egito, mantendo-os isolados do restante da população no princípio. Mas isso não permaneceu assim por muito tempo. O texto de Êxodo, capítulo 1, dos versos 5 até o 7, diz assim: Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Bem, aos poucos, eles foram sendo assimilados, casando-se com pessoas do Egito. Lá existiam pessoas de todo o mundo conhecido. Mas para evitar uma assimilação completa, que resultaria no fim da linhagem de Avraham, o Eterno permitiu que eles fossem discriminados e escravizados. Isso os obrigou a manterem uma identidade permanente, coisa que seria difícil de acontecer se permanecessem lá em Canaã. Quando chegou a hora, o Eterno preparou toda uma circunstância para tirar o seu povo, o povo que ele moldou e preservou para aquele momento. Então começou a agir a partir do nascimento de um menino que apareceu em uma condição que parecia impossível que ele sobrevivesse. Toda a atuação sobrenatural do Criador é percebida nesta história.
é o que lemos em Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 9. Diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isto. A mulher levou o menino e o amamentou. Isso tudo aconteceu num momento em que o faraó havia determinado que dos hebreus, todo menino que nascesse naquela época deveria morrer. Por isso que a mãe tentou escondê-lo por 3 meses, mas não era possível mais. E a expectativa de um menino colocado num cesto e lançado no rio é que morresse. Porém, o Eterno mudou completamente aquilo que seria a probabilidade. Bem, em continuidade das ações do Eterno, o menino foi então adotado pela filha do faraó e lhe foi dado o nome de Moshe. O nome de Moshe, que originalmente teve uma raiz egípcia, lembre que nessa época não existia ainda o hebraico. Então o nome tem uma raiz egípcia que significava apenas filho, conforme outros nomes egípcios que nós conhecemos. Mas depois esse nome foi hebraizado, quando escrita a Torá, daí dando então sentido no hebraico de tirado das águas. Podemos notar que o hebraico não era a língua dos hebreus nesta época, portanto, não poderia ter um nome hebraico ainda. De um condenado à morte, a posição de príncipe foi um grande milagre. O Eterno fez com que ele não perdesse a sua identidade de hebreu e, por fim, essa identidade o fez ser excluído da sociedade egípcia e ficou 40 anos distante de sua família e da terra onde nasceu. Mas, novamente, foi necessário que isso ocorresse para que ele tivesse o fim do seu preparo para comandar o povo depois da saída do Egito. É importante nós percebermos que o Eterno esteve todo o tempo acompanhando a estadia dos descendentes de Israel fora da terra que lhe fora prometida. Mesmo vendo tudo o que acontecia em termos de sofrimento, tudo estava dentro dos seus planos. Lá em Êxodo 2, verso 23 a 25, diz assim: Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Evidentemente, o Eterno nunca se esqueceu dos hebreus. Mas agora chegou a hora de agir para cumprir o seu plano. Os descendentes de Israel já eram em
grande número. Estavam juntos e tinham uma identidade, mas era só o que tinham. Não haviam líderes religiosos, nem governantes próprios que organizassem, cuidassem de sua integridade. Agora precisavam ser uma nação e precisavam aprender a conhecer o seu Deus. Quando muito havia apenas líderes das tribos, ou seja, aquele mais respeitado na tribo, mas não tinha um governo. Assim o Criador deu início ao resgate, mostrando quem ele era, tanto aos hebreus, como aos egípcios e ao mundo da época. O primeiro passo foi revelar-se ao homem escolhido para liderar o povo. Moshe teve uma experiência sobrenatural quando o próprio Deus falou com ele em um lugar escolhido e isolado. Fundamentado nesta experiência, ele seguiu de volta para o Egito e obedeceu tudo o que lhe foi instruído. Antes mesmo que alguma coisa acontecesse, Moshe alertou o faraó e a sua corte sobre o que o Eterno pretendia que fosse feito, que era que todo o povo hebreu deveria ser liberto. O Eterno já sabia todos os passos que iriam acontecer e qual seria a reação do rei. Lá em Êxodo 3, verso 19 e 20, mostra isto. Falando com Moshe: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles, e depois disso ele os deixará sair. Moshe já estava cientificado de tudo, por isso não iria diante do rei no escuro, sem saber o que iria acontecer. Então o poder do Altíssimo tornou-se incontestável diante de Israel, pois as pragas não atingiam os hebreus diante do Egito, pois todas as pragas atingiam os egípcios de forma terrível, até que o pior atingiu o próprio faraó com a morte do seu filho. E todos os primogênitos do seu reino, desde os animais até os seus oficiais. Depois disso, os hebreus conseguiram autorização para sair e adorar o seu Deus. Mas o Eterno não queria simplesmente que eles fossem e voltassem para tudo continuar como era. A ordem era: sigam em frente. Mas a despeito da vontade de todo o povo egípcio, eles queriam que nunca mais voltassem por medo do Deus de Israel. O rei ordenou que o seu exército os trouxesse de volta. Mas isso foi mais uma derrota que custou caro ao faraó. Então, ele perdeu todo o seu exército de um só golpe no mar de juncos. Por fim, tanto os egípcios quanto o povo de Israel tinham motivos mais do que suficientes para saberem quem era esse Deus que fez coisas maravilhosas e incontestáveis. Agora havia motivos reais para que uma festa memorial fosse estabelecida, e o próprio Eterno estabeleceu critérios para que fosse realizada. Em Êxodo capítulo 10, verso 1 a 2, diz assim: o Eterno disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o dos seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos que zombei dos egípcios, e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, para isso que o Eterno ordenou a celebração do Pêssar. Isso deveria ser contado para gerações para sempre. Hoje em dia, os arqueólogos que fazem escavações no Egito desvendaram o passado dessa terra
e descobriram quão poderosa foi essa nação e como eram arrogantes os faraós diante dessas nações. Mas na presença do Rei dos Reis, a Torá mostra como o Eterno os humilhou. Uma festa especial foi ordenada que se celebrasse. Então agora nós vamos ver o texto de Êxodo 13, verso 2 até o 8, que diz assim: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Eterno os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Nesse dia do mês de Aviv, vocês estão saindo. Quando o Eterno os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde mana leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Eterno. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Bem, alguns detalhes são importantes, pois são detalhes que foram estabelecidos pelo Eterno. Vamos ver aqui em Êxodo 12, versos 5 e 6, que diz: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Depois em Êxodo 2, verso 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. E também em Êxodo 12, versos 14 e 15, que diz: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Então, esta é a celebração determinada pelo Eterno. Nada mais e nada menos que isto. Assim os israelitas celebraram durante séculos. Com o passar do tempo, alguns elementos foram adicionados à celebração. E é a forma como encontramos hoje, já com vários acréscimos, não tão simples como era no princípio. Israel esteve disperso entre as nações por muito tempo. Elementos culturais externos foram introduzidos na cultura judaica de forma gradativa. Muitas vezes, as condições climáticas em alguns países dificultavam que certos alimentos que eram naturais em Israel fossem encontrados na época da celebração do Pêssar. Então, alguns rabinos aceitaram que elementos fossem substituídos e simbolismos também foram acrescentadas à celebração. No interesse de valorizar a celebração e também para cumprir uma determinação de fazer com que as gerações seguintes mantivessem o valor e significado da festa, certos rituais acabaram sendo mantidos de forma tradicional ao cerimonial. Então, nós temos, basicamente,
3 elementos que são indispensáveis à celebração. Isso nunca mudou. O que eram os 3 elementos que sempre precisariam estar presentes no Pêssar? O cordeiro, as ervas amargas e a matzá, que é o pão asmo, sem fermento. Nos tempos atuais, a celebração segue um novo modelo que é definido na Haggadah. Haggadah significa narração. A Haggadah foi introduzida pelos membros da Grande Assembleia quase 2.500 anos atrás, para cumprir o preceito bíblico: e anunciarás a teu filho naquele dia, a respeito do significado do Êxodo, aquilo que foi dito em Êxodo 13, verso 8. Então a Haggadah é, em essência, um livro instrutivo, particularmente para os jovens e as crianças. Nela estão introduzidos muitos acréscimos, que não faziam parte, então, das celebrações originais. Hoje em dia, utiliza-se um prato especial chamado de Keará. Não sabemos exatamente quando essa tradição foi introduzida, mas é bastante difundida. Nesse prato, que pode ser de prata, porcelana ou qualquer outro material, normalmente estão impressas em relevo ou pintura os elementos atualmente componentes da celebração, como é feita então agora, não apenas os 3 elementos. Então, nela nós vamos encontrar um local geralmente escrito Beitzá. Beitzá é o ovo cozido ou assado, encontrado então em muitos pratos do Seder. Tradicionalmente, ele simboliza a vida e representa a oferta voluntária de paz, Zevar Shelamim, que era trazida todos os dias da Moad, hora marcada, durante a existência do templo em Jerusalém, após o cativeiro na Babilônia. Nós não incluímos este item em nossos pratos messiânicos, porque não faz parte da história do Pêssar. Além disso, ele oferece referências a influências pagãs de quando Israel voltou do exílio babilônico. É uma substituição do cordeiro e tem mais alguns significados aplicados na tradição, mas não faz parte original da festa. Outro espaço na Keará está escrito Zeroá. A Zeroá é um osso tostado com carne. A interpretação para o seu uso se refere ao fato de Deus ter tirado os judeus do Egito com o seu braço estendido, já que Zeroá quer dizer antebraço. É um símbolo da força dos escravos hebreus no Egito. Representa o Corban Pessar, que é o sacrifício de cordeiro oferecido na véspera de Pessar. É o primeiro item ordenado pelo Eterno. Curiosamente, também, segundo a tradição, usam um pescoço de galinha tostado. Não tem muito sentido, mas sempre arranjam explicações para isto. Bem, um outro ponto marcado na Keará está escrito geralmente maror. O maror, ou então razeret, são ervas amargas, como escarola, alface romana. Bem, os Askenazim utilizam a raiz forte, o chamado ren. Sendo amargas, elas simbolizam a amargura da escravidão dos hebreus no Egito. Também podemos lembrar o tempo em que fomos escravos do pecado e como isso era amargo. Esse é o segundo elemento que, sim, é ordenado pelo Eterno, que haja ali o cordeiro. Um outro ponto que fica ali na Keará está escrito carpaz. Carpaz pode ser salsinha ou salsão, que serão mergulhados em água com sal. A interpretação para o seu uso, que representa as lágrimas dos hebreus escravos,
pela água ser salgada. Lembra o hisopo com o qual os hebreus pintaram os batentes das portas com o sangue do cordeiro, antes da praga dos primogênitos. Não é ordenado isso a ter na celebração do Pêssar, mas serve como memorial também. Nos países europeus, onde o inverno não permite que haja ervas verdes, costuma-se usar cebola crua ou batata cozida. É uma tradição. Um outro elemento que está na Kiará, está escrito ali, harosat. É uma mistura de maçã, pera, nozes e vinho tinto. Ou então nozes, amêndoas, tâmaras, canela e vinho. Lembra na aparência a argamassa usada pelos hebreus no Egito para fazer tijolos. Não é ordenado, mas também serve de memorial. Já também um elemento que é fundamental é a matzá. Matzá é o pão asmo, certo? É aquele pão sem fermento. É o terceiro item que é ordenado pelo Eterno. Representa a pressa em sair do Egito ao não dar tempo para a fermentação da massa do pão. 3 delas são colocadas no centro da Kiará. Em alguns casos não é colocada na Kiará, e sim no centro da mesa do Seder. Não se sabe desde quando essa tradição foi assimilada. A interpretação atual é que simbolizam os 3 grupos de judeus, Coanim, Levim e Israel. Contudo, os messiânicos interpretam como sendo a formação divina do Abba, Ben e o Ruach, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Foi introduzida também a tradição de partir uma das folhas de matzá, geralmente a do meio, a que representa o Messias, e chamá-la de afkomam. É a palavra de raiz grega que significa sobremesa. Também não faltam explicações tradicionais baseadas no Talmud, mas nada que seja fundamentado na Torá. Já os messiânicos podem ver nisso aí, então, outro significado, pois Yeshua mesmo usou uma matzá, e ele explicou. Em Marcos 14, 22 diz: enquanto comiam, Yeshua tomou o pão, a matzá, deu graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Ao partir a folha de matzá em 2, uma parte é envolvida em um guardanapo e escondida, devendo ser retornada ao final da cerimônia. Isso nos lembra que Yeshua foi morto para a nossa redenção e voltará para levar os salvos para o seu reino. Existe uma divertida tradição que envolve as crianças nesta hora chamada tzafum, que significa escondido. O afkomam é escondido. E ao final da cerimônia, as crianças o procuram e aquela que encontrar receberá um presente. Assim lembramos da alegria de quem encontra Yeshua e recebe o maior presente, a salvação e a vida eterna. Usa-se colocar um recipiente com água salgada, onde a salsa é mergulhada na hora do carpaz. Uma explicação popular para o uso da água salgada na mesa do Seder relaciona esse costume com as muitas lágrimas salgadas, derramadas pelos israelitas durante os seus anos de escravidão no Egito. Outra tradição que foi acrescentada ao Seder é a de tomar 4 cálices de vinho durante a celebração. Sabemos que o vinho não é citado na ordenança do Pêssar em Êxodo, mas sempre fez parte das refeições judaicas e é visto como significando alegria. A explicação mais popular das muitas que existem estabelece que se tomam 4 taças de vinho, porque a Bíblia usa 4 verbos diferentes para descrever o drama da redenção do cativeiro do Egito. As 4 citações à redenção
podem ser encontradas no livro de Êxodo, capítulo 6, dos versos 6 a 7. São esses os pontos. 1. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. 2. E vos salvarei do seu serviço. 3. Os redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E 4. E vos tomarei por meu povo. Mas foi justamente em um momento em que tomavam um cálice de vinho que Yeshua estabeleceu a celebração do seu Dat Mashiach, quando associou a matzá com o seu corpo partido por nós e o vinho com o sangue da nova aliança que é vertido por nós. Não porque o vinho fizesse ou não parte do ceder, mas porque seria uma alegre celebração da morte do Cordeiro de Deus que nos deu vida. O principal momento do ceder é a Agadá, ou seja, a narrativa da história da saída do Egito. Êxodo 10, verso 2, diz assim: E para que contes aos ouvidos de seus filhos, dos filhos de teus filhos, as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Para os messiânicos, o Pêssar é uma festa muito especial, pois além de nos lembrarmos do grande livramento da servidão no Egito, também nos é dado saber que o cordeiro sacrificado antes da primeira celebração, quando o sangue do cordeiro foi passado nas vergas das portas das casas dos hebreus para livrar os primogênitos, nos remete ao sangue do Messias, que foi derramado em um madeiro para livrar da morte todo aquele que crê no Filho de Deus. O Pêssar também está relacionado ao dia da morte do Messias, pois foi nesta época que os Coanim levaram Yeshua diante de Pôncio Pilatos para acusá-lo falsamente e, enfim, levá-lo à execução no Gólgota, e houve todo o cumprimento das profecias sobre a sua morte e ressurreição. Yeshua é o Cordeiro do Eterno. Ele foi morto e derramou seu sangue para que a morte não tenha poder sobre nós, sendo ele o cordeiro provido como oferta semelhante ao cordeiro enviado para tomar o lugar de Yitzhak. O Pêssar é uma festa que está intimamente ligada à nossa salvação. Seus elementos apontam para o Messias como Redentor. O nosso Deus não faz nada sem sentido. Celebremos com grande alegria Hag Pessach Sameach. Que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.